Olá, pessoas! Chegamos a mais um episódio do podcast sobre PNL sistêmica. Essa porra funciona, tá? O P de PNL pode ser porra, tá? Porque porra realmente funciona. Se a gente parar pra pensar um pouco, quantas vezes as pessoas falam, mas foi só uma vez! Foi só a primeira vez, mas ela funciona. Funcionou, bastou uma vez. Funciona e funciona muito bem. Cuidado, gente, porque isso funciona, viu? Bom, eu sou Fátima Palácio, Sutupela, sou Multicultural International Master Training pela NLP University. Sou uma das 6 pessoas no mundo autorizadas a falar e ensinar e praticar PNL fora dos Estados Unidos pelo cofundador Robert Dilts. Okay? Os meus cursos são todos vinculados a ele e aceitos ao redor do mundo por ter a chancela dele. E hoje eu tô aqui, o podcast Essa Porra Funciona, a intenção dele é a gente desmistificar a PNL. Porque a PNL ela é considerada como uma ciência da persuasão e um monte de outras besteiras, pseudociência, a puta que eu pariu, quem fala, porque não tem nada de pseudo nisso, é científico. É neurociência, é neurohacking. Depois, se alguém quiser saber o que é neurohacking, me liga, eu converso e explico. É neurociência, é científico, tem método, né? Você que já está estudando comigo sabe que tem método. E precisa desmistificar isso, porque a PNL é uma ferramenta fabulosa de evolução, de diminuir esses monte de conflitos que a gente tem entre pessoas, entre países, inclusive, para a gente poder viver melhor, e precisa desmistificar esse P da PNL, essa porra. E ela funciona. Então, a gente está trazendo hoje o Jean. Jean tem um nome bem grande, depois você fala o seu nome inteiro. Jean é psicanalista, tá? Fez o Master 3 vezes, fez o Practitioner, depois fez o Master 3 vezes. Vem nesse processo de autoconhecimento, primeiro por necessidade pessoal e hoje como até uma missão de vida, né, Jean? E eu vou deixar ele falar um pouquinho de quem ele é, e depois a gente conversa um pouquinho de como você chegou, onde você está, para onde a gente vai. Muito bem. Seja bem-vindo. Eu sou o Jean Cláudio de Grado Hessel. Esse é o nome inteiro, viu, gente? Psicanalista, escritor, palestrante e estudante de psicologia. E a PNL está em todo esse processo, está em todo esse meio, faz parte do livro, tem bastante PNL lá dentro do livro, antes, durante e depois, nessa recuperação. Qual é o nome do seu livro? Da Escuridão ao Despertar. Da Escuridão ao Despertar está à venda na Amazon. Na editora Novelo e na Amazon. Na editora Novelo e na Amazon, gente, procurem lá. E a PNL entrou meio de paraquedas na minha vida, queria saber o que era. De novo, é aquilo exatamente que eu falei. Anos, é uma sopa de letrinhas que as pessoas não conseguem sabia entender o que era. E pré-julgam de forma negativa, inclusive. Inclusive, como eu te vi comentando numa outra entrevista, né, tem muita gente por aí vendendo PNL online, 12 de 9. Aí vamos aos palavrões. É de cair o cu da bunda o que as pessoas fazem para ganhar dinheiro, enganando as outras pessoas. Aquilo até me despertou a curiosidade, mas não traz credibilidade. E também eu não acredito que tenha qualidade, não. Porque eu brinco que se eu pegasse tudo que eu investi na minha vida de 97 até este ano mesmo que eu já fiz, 3 treinamentos, ainda vou fazer mais 2. Tudo que eu investi na minha vida de autoconhecimento em PNL e outras técnicas sistêmicas que agregam a PNL, eu tinha comprado 3 apartamentos à venda de aluguel. Exatamente. Não, é meio complicado falar que... Sempre tive curiosidade. E, através do núcleo, eu vi uma postagem sua, pelo que eu entendi, 1 ou 2 anos depois, né, de você ter se lançado, criado todo esse instituto. Aí eu vim aqui, conheci e fiquei e vou ficar. Eu vou dar uma parada, porque a PNL, gente, o Robert Dilts, ele faz questão de dar nomes e reconhecimentos e valores àquelas pessoas que criaram as coisas. E eu aqui faço um agradecimento público a Gilberto Katayama, que é um grande mestre, que chegou para mim e falou assim:
o que você vai fazer com essa porra? Eu cheguei lá com o certificado, Master Trainer em PNL em 2016. Ele olhou para mim, 2015, minto, e ele falou assim, o que você arrada com essa porra? Vim afiliada do Robert Dilton, você pode fazer o que você quiser, ensina com os manuais debaixo do braço para traduzir, que vem tudo em inglês. E eu falei para ele, não sei o que eu vou fazer com essa porra. Ele, você vai fazer alguma coisa com essa porra? Pois você, o que você precisa para fazer alguma coisa com essa porra? Eu falei, tudo! Eu não tenho nada. Ele, não, então a gente vai fazer isso aqui. Começa a traduzir o manual, faz o manual isso aqui, e você vai dar aula lá, no meu espaço. Tipo assim. Ligou para a filha dele e falou, Renata, é o seguinte, se vira. Ela vai começar a dar aula aí semana que vem. Eu falei, opa, como assim? Foi uma coisa do outro mundo. Então, eu agradeço hoje, publicamente, a Gilberto Katayama, por ter empurrado a minha vaca do precipício. Depois eu conto a história. Porque eu não sei se eu estaria hoje onde eu estou se eu não tivesse o apoio que eu tive no começo. Porque eu trabalhava, eu era CEO de empresa, eu não precisava disso. E mesmo assim eu me dedicava nos fins de semana, à noite atendendo e nos fins de semana com treinamentos no estabelecimento onde ele atende hoje, que é a Núcleo Ser, porque ele realmente empurrou minha vaca do precipício. Então, quando você fala núcleo, é justo que a gente dê o reconhecimento que eu não sei se eu também estaria nesse meu processo de autoconhecimento que eu estou hoje se eu não tivesse começado. Então, começar é muito importante. Sim, reconhecer que ele ajudou a gente a começar, né? Houve uma troca muito grande, onde eu te conheci lá por outros treinamentos, recebi a propaganda, a divulgação do curso através deles, então houve uma dupla credibilidade pelo seu trabalho que eu já conheci lá e também por ter vindo pelo núcleo. Então isso corroborou, me deu mais credibilidade de vir conhecer a PNL num lugar que realmente valesse a pena. Sim. E nesse processo de... fala um pouquinho de... Você buscou autoconhecimento para resolver alguma coisa na sua vida. Porque a gente... É aquela história, a gente não... ninguém sai nadando se não jogar na água, né? Você precisa da água para nadar. Sim. Então, em algum momento aconteceu... Inclusive, o seu livro tem muito a ver disso. A PNL está ajudando, mas... De onde veio essa ânsia? Porque a PNL é um autoconhecimento, é uma evolução. De onde veio essa ânsia sua? Na minha jornada, né, como eu trago no livro, meu despertar. Despertar. Não só despertar para a sobriedade, como a minha história, dependência química, mas um despertar para a vida, querer mudanças. Então, se eu quero mudar, eu fui atrás de conhecimento, de autoconhecimento. O núcleo ajudou muito, fiz vários cursos, várias técnicas. Tudo foi trazendo, aprendendo, aprimorando. Qual a participação da PNL sistêmica, no caso do Pérola aqui, nesse seu processo de despertar? Fez muito sentido. A palavra que eu tenho, talvez outras pessoas usem outras palavras. Para mim fez muito sentido. Que eu já estava numa jornada e quando eu conheci a PNL, eu falei, isso fez sentido. Eu já fiz outros cursos, outras formações, foram legais, valeu a pena, mas eu não aplico tanto. Agregou. Então, a PNL é intrinsecamente aplicável. Na minha vida, no meu trabalho, na minha jornada, a PNL está em tudo. No então, dia a dia, desde que eu acordo, tem PNL. Repete essa frase olhando para a câmera. Porque as pessoas chegam e falam assim, aonde eu vou usar essa porra? Tudo. Eu acordo usando PNL. Eu me alimento usando PNL, trabalho usando PNL, vou dormir com PNL. Por quê? Porque fez sentido. Desde o momento que eu escolhi mudar e a PNL entrou nessa jornada, é uma busca. A PNL assim, é para a minha vida, é para o meu trabalho, é para as minhas relações. Eu escolhi fazer diferente, a PNL fez todo sentido nesse processo. Ela é uma ferramenta para que você faça diferença. É um artifício, é uma ferramenta, é uma técnica, é muito mais que uma palavra. É um contexto todo. Perfeito. Como seria a sua vida sem PNL hoje? É difícil falar porque eu já mudei.
Então, Já mudou. Essa Como é uma seria? pergunta. Como seria se você não tivesse feito practitioner, vindo como mudinho, feito master, vindo depois refeito o master de novo, feito de novo, está escrito para fazer o trainer, para fazer o vícios, para refazer o master. Como seria a sua vida se tudo isso não existisse? Hoje eu consigo ver que estaria faltando alguma coisa. Porque se eu não tivesse, eu estaria vivendo do mesmo jeito. Mas como ela entrou e me modificou, eu consigo ver que estaria faltando alguma coisa. Faz muito sentido para mim. Eu trabalhar com isso, eu viver com isso, eu respirar isso. Né? Daqui a pouco Você pode eu falo... dizer que a diferença entre sobreviver e viver? Sobreviver é fácil. Você vai lá. Mas viver tem consciência. Eu já ia falar nisso. Eu uso isso nos atendimentos, como eu te disse um pouco antes, da gente começar nos grupos. É uma cena de um filme, onde o personagem está olhando pela janela e fala: bilhões de pessoas vivendo suas vidas desacordados. A PNL te acorda. É difícil voltar atrás. Você não consigo mais regredir. Quando a gente dá esse passo, a gente avança. Agora eu estou presente. Estou vivendo acordado. A minha bússola tem um norte. Como é que você usa a PNL no teu trabalho? Principalmente no grupo, como terapeuta de grupo, de compulsões e dependência química. Quando alguém me fala lá, eu estou tentando, já me dá coceira. Primeiro porque ninguém tenta, né? Eu falo, eu já começo, me permite mudar? Vamos começar a fazer o tratamento. Então não tente mais, faça. Mas se eu não Isso conseguir... é PNL, hein, gente? Programação Neurolinguística. A PNL é um triângulo de lados iguais. Como é que é? É isósceles? Equilátero? Equilátero? Sei lá que porra, desculpa a expressão. É um triângulo de 3 lados iguais. E um dos vértices desse triângulo é a linguística. É a linguagem. É como a gente se expressa no verbal, no fisiológico e mais, no energético. Vamos lembrar que muito mais do que 50% da nossa expressão linguística, né, da forma como a gente se expressa, está no nosso padrão energético. Então, quando a gente fala, como você acabou de falar aí, nossa, veja, quando a pessoa fala tentar, ela não está fazendo porcaria nenhuma. Porque tentar, você tenta, não tem energia. Isso já é uma das coisas que a gente fala muito. Existe uma aula específica aberta ao público no YouTube, procure lá no Pérola, que chama Palavras Significativas. Essa aula é aberta. Você não precisa ser aluno, você não precisa ter pago para fazer. Assista essa aula. Você vai entender por que tentar é uma porcaria. Porque vamos fazer. Tá? Então, a PNL tem isso. A gente aprendeu a usar a nossa linguagem. Entendeu? Porque estamos falando para a gente, não é só para o outro. E não dá para voltar atrás. Não, não dá. Depois que você aprende... Eu posso até por um vício de linguagem falar, tentar. Mas na mesma hora eu já mudo o comportamento, a postura, o mental e direciono a energia. Já vem alguma coisa e fala, peraí, tentar não, peraí, vai fazer. A explicação que eu dou, quando eles falam, vou tentar, estou tentando, eu falo, na hora, eu falo, vamos mudar? Não tente mais, faça. Quando você faz, é um caminho. Quando você tenta, são 2 caminhos. O sucesso e o fracasso. Mas aí eu fracassei e eu uso... mas eu tentei. Então, só quando eu falo tentar, eu já estou abrindo a possibilidade do fracasso. Por mais que, se eu fizer e o fracasso seja realmente uma possibilidade, mas eu estou fazendo. Meu caminho é único. E a gente sabe que fracasso não existe, né? E eu estou colhendo resultados, a gente Fátima. Tem aprendizado, né? O fracasso é uma interpretação distorcida que a gente tem. Se a gente entender, não, eu não fracassei. Eu aprendi. Exatamente. É a história do Thomas Edison, que a gente não sabe se é verdade, porque muita gente conta que ele perguntaram para ele assim, quando é que você vai parar de tentar fazer uma lâmpada, né? E ele fala assim, mas eu nunca fiz uma lâmpada. Eu já fiz 9.999 coisas. E se você procurar, é uma das pessoas que mais tem patentes registradas no nome dele, porque ele estava experimentando fazer uma lâmpada, não fazia a lâmpada, fazia outra coisa, ele patenteava, seja lá o que ele inventou. Até que ele conseguiu realmente inventar a lâmpada. Então, é um aprendizado. Ele não se desesperou porque ele não estava conseguindo fazer. Ele praticava esse pressuposto da PNL que não existe fracasso, existe feedback. Nós
aprendemos como não fazer alguma coisa e ainda vamos continuar experimentando até fazer aquilo que queremos fazer. Então, aí a gente acaba aprendendo formas diferentes. Gente, eu trabalhei numa empresa que lançou o primeiro produto para disfunção erétil, que podemos falar o nome, Viagra. Hoje já não é mais. O Viagra, ele foi inventado, ele era um efeito colateral de um medicamento. Uhum. Ele era um vasodilatador periférico, né? E, de repente, eles perceberam que uma parte do corpo ficava, digamos assim, em situação pronta para o uso. E pode falar, e aí o que acontece? Ele falou, nossa, olha, o efeito colateral desta droga pode ser o seu marketing de vendas. E foi o produto mais vendido por mais de 10 anos. Exatamente. Né? Hoje, no Viagra, já perdeu a patente, né? Tem lá vários concorrentes, mas eu estava lá na empresa quando lançou isso e a gente brincava. A gente entrava na fábrica e saía com as perninhas assim, sabe? Para brincar, né? Nossa, é efeito colateral, né? Só o cheirinho da fábrica, né? Claro que não existe, né? Gente, a qualidade você não tem nenhum contato mesmo, mas a gente brincava muito, que a gente entrava lá e saía daquele jeito. Então, um efeito colateral. Olha só, a pessoa que inventou podia ter falado, porra, não funciona, joga fora essa merda. E não, ele percebeu que aquilo não era um erro, era uma oportunidade. E quanto dinheiro esse cara não ganhou? Quanto dinheiro a Pfizer não ganhou? E quanto dinheiro as pessoas não estão ganhando hoje? Sim. E quantas pessoas não estão resolvendo problemas sérios de autoestima e tudo mais com o ingrediente ativo do Viagra, que era um erro. Então, erro não existe. Deu muito certo. Fracasso não existe. Existe distorção desse significado. Então, quando você achar que você fracassou, olha para lá e fala assim, o que eu aprendi com essa porra? O que eu aprendi com isso aqui? Você vai perceber que é diferente. Que é exatamente o que você faz com os seus mentorados. Okay? E tem um trabalho aí de missão de vida também, né? E eu fico muito feliz quando... Eu escutei semana passada, quando eles falam, eu lembrei de você. Eu falei, que foi quando eu... toda semana eu persisto na linguagem, quando eu falo, quando eu explico, porque para reforçar. E eles falam, lembrei de você que eu coloquei em prática a técnica. E a técnica de PNL é manejo de pensamento. Quando eles falam, não consigo, ou não é não consigo. Quando eles falam, eu quero parar. Eu falo, então, vamos direcionar para o lado certo? Quando você fala, eu quero parar de beber, eu quero parar de usar droga, eu quero parar de comer, eu quero parar com a compulsão. Vamos direcionar para o lado certo? Se você quer parar, o que você quer? Não tem energia. Sem a negativa. Tá. Eu quero ficar bem, eu quero ficar sóbrio, eu quero ficar saudável. Então é isso. E como você faria hoje, John, se você... houve uma transformação na sua vida, tá? Se você pudesse falar qual é o diferencial da PNL que você vê aí, em sei lá quantos lugares, né? Como te falei, você já viu um episódio que estava gravando aqui, que eu falar que, pelo amor de Deus, Jesus Cristo, desce ao mundo e mostre que PNL é coisa séria, que tem que ser levada com atenção e que tem que ser tido qualidade, tem que ter qualidade, tem que ter compromisso e não o que muitas pessoas fazem, que é só vender curso para ganhar dinheiro. Não é isso, tá? Qual é o diferencial que você vê quando você olha para fora do Pérola e quando você olha para dentro do Pérola? Você. Fora eu. Aí vai falar, tô puxando o saco? Não, porque... Gente, eu não tenho saco, então não dá para puxar. Puxa outra coisa. Tem que vir aqui fazer uma aula, eu tô falando aula prática. Aula prática. Aí vocês vão entender o que ela faz com amor, com paixão. Aí isso faz todo sentido. O aprendizado acontece. Eu lembro uma vez que você contou, acho que quando eu estava no Practitioner, que você estava lá na Califórnia e o Diltis te pegou e falou, explica. Eu falei assim, como assim? Você, explica. Mas eu não sei, explica. Eu vou escutar. E você explicou. Eu vou falar o que aconteceu, gente. É vergonhoso, mas eu sou uma pessoa meio desavergonhada mesmo, então eu vou contar. Existe uma dinâmica em PNL que chama estado coach. Isso é um estado de presença e estado de recurso. E eu tenho uma técnica para fazer isso que
hoje eu ensino, né? Que é totalmente diferente do que o Diltz ensina. E eu cheguei lá em 2015, né? E eu estava fazendo, né? E ele pegou e falou assim, o que você está fazendo? Como é que você faz isso aí? Aí eu expliquei para ele, falei, eu faço assim, assim, não vou falar aqui porque eu vou falar em termos técnicos de PNL, mas eu uso de uma forma diferente para criar esse estado de recursos. Sabe como é que um grupo de mulheres chamou? Botão do pânico. É aquele que você aperta quando a coisa deu merda, lascou tudo, aperta o botão do pânico. Elas apelidaram de botão do pânico, diz que é para mim lançar isso aí. Como é que você faz um botão do pânico? Naquela hora precisa de botão do pânico mesmo, porque a gente faz toda a apresentação em inglês, gente. A gente está lá, tem lá gente naquela época, 30, 40 países, e você faz tudo em inglês. Aí ele olhou para mim e falou assim, como seria se você fizesse em português? E eu olhei e falei, fodeu. Não, peraí, eu não entendi. Eu desenhei essa porra para falar em 10 minutos em inglês. Os 2 flips que eles davam, tá tudo em inglês. Ele falou, não. Quase se vira nos 30, né? Mas não era nem 30. Então tá, você tem 3 minutos para subir e explicar para todas essas pessoas que não falam português. Em português, eu quero ver quem é que vai entender. Botando pânico. E aí depois eu tive que explicar para ele como é que eu entrei no estado para chegar ali, falar em português para quem falava grego, alemão, porque o inglês era uma língua, inclusive tinha muito chinês que não falava inglês, estava com tradutor, mas tinha lá, o inglês era uma língua escolhida para a gente se comunicar, e ele pediu para eu fazer em português. E depois ele me pediu para explicar como eu fiz. Gente, até hoje eu tenho vergonha, porque eu fiquei tão sem graça de explicar, que o meu botão do pânico fica localizado no orifício enrugado anterior, que a gente usa para descartar aquilo que não presta no corpo da gente. Mas o meu ponto de centramento está ali. E o meu corpo trouxe ali. E trouxe um desenho. E aí eu ensinei para ele. E hoje eu tenho muita satisfação em dizer que ele ensina, assim, ao redor do mundo. Então, isso para mim fez muita diferença. Tá? Então, hoje eu percebo isso. Na hora lá, não percebi, não. Na hora lá, eu queria matar ele e afogar ele lá na Baía de Santa Cruz. Mas foi assim, tá? E para quem não sabe o que vem na primeira aula, que é na primeira aula que a gente faz isso. Aí vocês vão aprender isso. E é assim, realmente é um botão de pânico. Eu acho que o nome que essas mulheres, essas pessoas que vieram aqui para fazer um evento há pouco tempo, deram é perfeito. É botão do pânico. E se a gente pensar um pouco, é bem um botão do pânico mesmo. Porque a gente tem um botão. Eu tenho o meu botão, não é lá, porque se fosse lá ia ser difícil eu ficar tocando nele. É uma outra parte do corpo que eu posso tocar. E eu tenho um botão que tem recursos, que me ajuda a resolver situações. Sabe? Problemas que, caiu uma árvore no meu carro. Eu não vou estressar, eu vou acessar meu botão do pânico, respirar e falar o que eu tenho que fazer aqui. Entendeu? Então, esse você considera que é um diferencial? Seria a minha formação? Mais que isso. Vocês... O filme Soul... Maravilhoso. Tem um pedacinho do filme onde eles retratam pessoas que estão num estado de êxtase, exercendo as suas profissões, que eles se desprendem, entram num estado alfa, beta, o que for. E tem uma pessoa lá, um serzinho icônico no filme, que ele está manuseando uma placa de propaganda. Pode ser uma coisa simples, mas ele está fazendo aquilo com uma maestria, que ele se desprende e ele vai longe. Eu associo isso a você ensinando PNL para gente. Na prática, não é só a aula teórica, a prática, onde você mostra, se entrega, e eu estou vendo você atendendo as pessoas, não atendendo, ali fazendo a técnica com alguém e a gente observando. E me vem na cabeça o último Master, onde eu, não sei se você lembra, eu fui o primeiro. Começou o Master e você falou, alguém quer ir? Eu levantei a mão, eu não perco mais tempo. Eu falei, eu quero. Não fiquei escolhendo qual técnica, qual momento melhor para aparecer.
Eu estava gritando por dentro porque eu queria. Como eu disse no começo, né, é para minha vida, é para o meu trabalho, é para tudo. E naquele momento era uma mistura de tudo, porque eu estava aprendendo e ao mesmo tempo eu queria ressignificar algo dentro de mim. E eu falei que eu estava com raiva de você. Por quê? Porque você ia mexer na minha ferida e a minha ferida não queria ser mexida. E eu sabia que ia dar certo porque eu estava nas melhores mãos que poderia estar naquele momento, com acho que hoje a única no Brasil com capacidade e bagagem para fazer isso, né? Então, qual é o diferencial? É você. É o seu amor que você tem, é o amor que você tem nisso, porque fez muito sentido. Por isso que eu falei essa palavra. O que é a PNL para mim? São muitas palavras. Uhum. Não dá para definir numa só, mas se eu fosse escolher uma, seria fez muito sentido. Fez e faz muito sentido. Por isso que eu continuei e vou continuar essa jornada aprimorando para a minha vida, para o meu trabalho. Se você hoje fosse convidar alguém para vir para esse mundo, você ia falar assim, vai lá porque a Fátima está lá? Ou você falaria de uma forma diferente? Porque o Pérola tem diferenciais, que depois eu vou citar aqui, que são materiais. Mas fora esse... Como você convidaria uma pessoa hoje para vir para cá? Bom, quem eu convidaria é você que está vendo, né? Como eu convidaria? Eu tento transmitir isso, que é muito bom para a vida, para o trabalho, para a jornada, para o conhecimento, para o desenvolvimento. Uhum. Como eu estou falando técnicas de manejo de pensamento e verbais, é onde eu consigo aplicar no grupo. Mas tem as técnicas individuais de ressignificar traumas, por exemplo. Uhum. Né? E isso também é muito bom. E eu tento por quê? Porque eu gostaria de interferir mais nas pessoas, de conseguir convencê-las. A nossa interferência, ela é saudável. A gente não interfere com a PNL sistêmica. Existe uma regra que é o WWW, que a gente brinca. É o win-win-win. Todo mundo tem que ganhar. Eu não posso estar aqui praticando e ensinando, mas para meu benefício. Eu estou praticando e tanto que o nosso lema é construindo um mundo ao qual todos merecemos e desejamos pertencer, porque é para todo mundo. Só que eu tenho uma coisa para contar para você, que você não sabe. Quando você chegou para fazer o practitioner, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Fátima, cuidado. Falei, por quê? Aí você vai entender, eu não prejugo, né? Nunca. Você me conhece já há algum tempo, sabe que eu não prejugo. Eu falo assim, peraí, não importa. Chega aqui e fala, é bipolar, não faz mal, vem. É, sei lá, burnout, vem. Eu nunca digo não vai resolver. Eu nunca digo, eu posso até não ter a possibilidade de ajudar com as técnicas uma solução 100%. Mas se a pessoa melhorou 1%, ela já melhorou. Então, eu aceito. Tal. E foi me dito assim, cuidado porque eu acho que não é perfil. Eu acho que você vai ter problemas para lidar com ele. E eu falei, não, eu vou sim. Você assume o risco? Eu falei, não é risco. Risco está na tua cabeça, não na minha. E você fez practitioner, você veio, fez master, você refez, está escrito no trainer, quer fazer vícios. E eu não vi nada disso do que aquela pessoa passou. Então faz muito sentido o que você falou para mim agora. Então eu acho que é justo que você saiba, e para todo mundo ouvir, que eu realmente não tenho isso. Pode vir do jeito que vier. Se eu não conseguir ajudar dentro das ferramentas que eu tenho, eu vou buscar de uma outra forma, ou vou dizer, não consigo te ajudar, você vai ter que procurar outra coisa. Entendeu? Se eu tivesse escutado aquele significado atribuído que essa pessoa estava me dando, você não estaria aqui. Sim. E não teria evoluído o quanto você evoluiu. Então, te agradeço imensamente por você ter me dado a oportunidade de eu praticar a minha essência de vida. E quais são os diferenciais do Pérola? O que você faz? E você pode refazer, como você mesmo mostrou, várias vezes. Apenas com o valor reduzido de reposição de valores. Porque eu não posso levar uma pessoa para fazer uma imersão e essa pessoa não pagar a hospedagem. Eu não posso trazer uma pessoa aqui para refazer o practitioner comigo e essa pessoa, perdi o manual. Não, perdeu o manual, então você vai ter que me comprar outro manual. Eu não vou te dar um manual porque eu tenho um custo nisso. Ou eu pago ali um valor para a universidade, ou eu tenho aqui o aluguel, eu tenho o café. Então, é esse pequeno valor. Sim. Em nenhum instituto é assim. E eu sei porque eu já estudei em muitos institutos que, você pode ser mudinho? Pode. Uma vez
uma única vez. Aqui você pode ser mudinho, falante, quantas vezes você quiser. Pode assistir quantas aulas você quiser. Pode refazer o master. O trainer, agora eu vou ter trainer esse ano, os meus trainers do treinamento podem refazer. Então, este é o maior diferencial do Pérola. Nós estamos aqui com a intenção de construir um mundo ao Sim. qual todos merecemos e desejamos pertencer. E acabou. Para por aí. É uma jornada. É uma jornada, é uma troca, é o ganha-ganha. Tá? E eu percebi que eu te falei uma coisa que eu nunca tinha te dito antes. Eu nunca tinha te dito isso. Não. Só que eu acho justo que você saiba. Porque você abriu uma forma para mim e eu vou abrir uma coisa que eu guardei. Primeiro porque eu nem lembrava mais. Porque quando a pessoa me falou, entrou por aqui, saiu por lá e foi mais do que sabe? Para mim, falei isso, para mim isso não presta. Eu ouvi isso, eu nunca escuto que uma pessoa fala de uma outra pessoa. Eu sempre olho e falo, deixa eu observar isso. Por mais que eu respeite a pessoa, eu não vou dizer para a pessoa assim, olha, isso para mim é tudo merda, eu não vou ouvir. Eu falo, tá. A gente vai ter um episódio de tá que vocês vão entender o que é. Que é o meu marido que fala, tá. Tá. Exato. E olha só, hoje você está aqui porque eu não escutei. Então, gente, observa isso, tá? Se alguém falar, PNL é tudo porcaria. Tá. Experimenta. Uma coisa interessante, você falou PNL, tudo porcaria. E onde existem preconceitos, né? Inclusive de outros profissionais, de outras áreas. Eu estou estudando psicologia. Dá até vontade de chorar de vez em quando eu escuto isso. Mas olha que legal. E eu tive aula nesse semestre de neurociência. Porque é PNL. E a professora, que ela é especializada em terapia cognitivo-comportamental. Que nada mais é do que metamodelo de linguagem. Aí ela numa aula ali e tal, falando, e eu falei, professora, e PNL? Ela gosta. Eu falei, Você não gravou? Tinha que ter gravado. Falei, meu Deus, um psicólogo que vai ela PNL. falou, eu gosto, né? Então não vou expor a professora para não dar problema. Não, mas convida ela, fala para ela que ela tem um ganho aqui, um lugar aberto para ela aqui. Eu gosto muito de PNL. Traz ela no dia 11 aqui que a gente vai estar aqui. Professora, eu sou Master Practitioner em PNL com a Fátima Palácio do Instituto Pérola, a única lá autorizada pelo Robert Diltz. Vou te passar. Ela, que legal, eu quero. Passa mesmo. Ela pode falar para ela me procurar. Na próxima aula, ela pode assistir para a primeira aula gratuita, que você já sabe que é no meu Practitioner, sempre a primeira aula é aberta ao público, pessoas que estão em dúvida. Pede para ela vir. Não sei se ela tem a formação, se ela buscou em algum lugar. Mas ela gosta de PNL. Independente dela ter formação, já veio gente aqui, eu não vou falar o nome do instituto, que veio fazer uma aula gratuita. Eu lembro. E olhou para mim e falou assim, eu não sei PNL. Eu achei que eu tinha feito Practitioner e Master e eu acho que eu não sei porque eu não tinha visto isso que você está me dando na primeira aula. Como eu disse, na minha jornada, eu procurei PNL, achei esses institutos por aí, mas não fui. Não deu, não calhou, não bateu, não deu match. E, de repente, um dia, quando eu recebo uma postagem, uma mala direta, uma propaganda, eu falei, aqui tem alguma coisa. Aí eu liguei, assim, conversei, vim conhecer e fiquei. Seja sempre bem-vindo. E é importante, gente, você que está me ouvindo aqui, eu não estou, nem eu nem o Jean, estamos dizendo que não existem institutos que tenham qualidade. Inclusive, alunos meus, alunos da minha mestre, que eu acho que Deus a tenha, partiu há algum tempo já desse planeta aqui, deve estar em outro lugar, com certeza melhor do que estava aqui, que aprenderam e aplicam e conseguem realmente expor o que é a PNL. Mas, infelizmente, eu posso dizer que são poucos. Infelizmente, são poucos. Tá? E alguns que se dizem até, é o melhor, é o maior, é o único. Cuidado com isso. Eu posso dizer, eu sou a única. Mas eu tenho provas, eu tenho um certificado aqui que me mostra, olha, eu sou a única Multicultural International Master Training. Nas Américas, lá de cima até aqui embaixo, eu sou a única. Tem mais 6 espalhados, tem mais 5 espalhados pelo mundo. Eu sou a única. Eu provo, eu tenho essa prova. Então, cuidado com o que você escuta. Muito é marketing. E eu não estou falando aqui, nem eu, nem o Jean, que não existem bons institutos de PNL. Tá? Só que existem mais
não muito bons que desmerecem e desvalorizam essa ciência, inclusive falando que é pseudociência. Então, isso é inadequado, é incorreto, é anti-ecológico, não é saudável, porque para quem realmente pratica PNL, eu sou Multicultural International Marketing e tenho como comprovar. Foram 6 pessoas, eu sou uma das 6 pessoas, sou a única nas Américas. Existem outras espalhadas pelo mundo que estão fazendo isso, valorizando essa ciência, valorizando essa metodologia que traz tanto recurso para a gente. E outros que, e eu gosto de dizer, não é por maldade, não é por intenções negativas, não, porque de boa intenção o céu e o inferno está cheio. Não é isso, mas é por falta de conhecimento adequado, acabam espalhando a PNL e desvalorizando de forma muito negativa. Então, eu não estou dizendo que eu sou a melhor, embora eu seja a melhor, tá? A mais qualificada, e se vir aqui vai aprender com qualidade. Existem outros lugares? Existem. Alunos meus, alunos de uma mestre minha que já partiu, que não está mais aqui, mas se você vai investir o seu rico dinheirinho, e mais, o seu maior e mais importante recurso que você tem, que é o seu tempo, que ninguém te repõe na vida, invista com um instituto de qualidade. Posso? Pode. Eu procurei para aprimorar o meu conhecimento na parte profissional. Uhum. Foi muito mais. Eu trago hoje muito mais para minha vida, por consequência, para o profissional. E eu procurei para o profissional e vi que há muito mais para a minha vida, para o meu dia a dia, para as minhas relações, para o meu trabalho, para eu desenvolver o meu trabalho. Não especificamente usar a técnica no meu trabalho, mas eu sou uma pessoa melhor. E muito interessante que, e como você comentou um pouco antes, algumas pessoas vêm de um jeito e a gente aprende, a gente faz, mas se a pessoa não quiser mudança, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu quis mudança. E aconteceu. E continua acontecendo. Eu vou fazer o Master de novo porque eu sei que eu tenho coisas ainda a melhorar e modificar e aprender. E eu estou aprendendo para ser um profissional melhor, ser uma pessoa melhor. Eu faço uma pergunta. Qual é o profissional que não é uma pessoa antes? Que não é uma pessoa antes? Pois é. É isso, estar acordado. Para ser um bom profissional, eu preciso antes ser uma boa pessoa. Isso, estar acordado, estar atento. Como eu disse, né? Bilhões de pessoas vivendo suas vidas desacordados. Estão no automático. E a partir do momento que eu quis, que eu percebi que tinha algo, eu fui atrás. E quando eu fui atrás, eu encontrei. Encontrei na PNL e está fazendo muito sentido. E eu fico muito grata. Que é a programação neurolinguística. Não tem mistério, não tem lavagem cerebral. Não tem lavagem cerebral. É tudo muito consciente. Não tem enganação, não tem manipulação, não tem nada disso. É simplesmente conhecimento. Eu já estou ansioso pela próxima imersão. Eu agradeço. Gente, estamos terminando hoje esse episódio. Agradeço imensamente ao tempo do Jean, que abriu um momento na agenda corrida dele. Peço para que você continue seguindo a gente, assistindo os novos episódios, segue a gente no YouTube, segue o Jean também, segue aqui o Pérola Instituto no Instagram, no YouTube, no Facebook, que todas as vezes que a gente tiver algum vídeo novo, alguma informação nova, algum curso novo, você vai ficar sabendo. E este ano tem vícios e compulsões. Este ano a gente vai ter vícios e compulsões, então fica aqui atento. Existe um pré-requisito para o vício e compulsões, então corre, que tem que fazer uma coisinha antes, né? Não dá para correr antes de aprender a andar. Então, tem que fazer uma coisinha antes, mas dá tempo ainda de você fazer o vícios e compulsões. Vai ser muito bom. Tá bom. Sejam sempre bem-vindos e até a próxima, gente.